Segundo relatórios analisados pela Justiça Eleitoral referentes ao ano de 2015, este é o dado mais recente disponível. De cada R$ 10 recebidos pelos partidos políticos no Brasil, R$ 1 foi gasto de forma inadequada ou questionável. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Entre as despesas apontadas como irregulares pelo Tribunal Superior Eleitoral estão compras de itens de luxo, festas, reformas em imóveis de dirigentes das legendas, viagens, pagamentos em duplicidade e honorários para advogados de réus na Lava Jato. Também há indícios de falsidade ideológica. Toda a movimentação do fundo partidário de 2015 ainda está passível de apreciação pelo TSE. Naquele ano, dos 811 milhões de reais disponibilizados às siglas, quase 77 milhões de reais foram gastos considerados irregulares. Nenhum partido passou ileso pela avaliação da Justiça Eleitoral. 20 tiveram as contas reprovadas e outros 13 foram aprovados com ressalvas. Cris. Veja, a gente está falando aqui de um universo de 33 partidos que usam o fundo eleitoral. A gente precisa lembrar e reconhecer que só o Partido Novo se recusa a usar o fundo eleitoral, já tentou inclusive devolver o fundo eleitoral e não devolveu, deixou numa aplicação em separado lá para a Justiça decidir no futuro, porque se devolver, divide entre os outros partidos. Aí eles vão gastar de novo aqui com artigos de luxo, com viagens, com reformas de imóveis e tudo mais. Então a gente está falando de 33 partidos que tiveram as contas analisadas, 20 tiveram as contas reprovadas e outros 13 aprovadas com ressalvas. Dessa lista que você leu aí, Vitor, eu queria destacar uma possível irregularidade detectada ali: pagamento de honorários para advogados de réus da Lava Jato. Olha aonde os partidos estão usando o meu dinheiro, o teu dinheiro, o dinheiro de todos os contribuintes brasileiros que, sem o nosso aval, só porque o Congresso decidiu, tá certo que o Congresso são os nossos representantes, mas sem o nosso aval nós não queríamos, e isso a imensa maioria dos brasileiros não queria. Botam para o fundo eleitoral, desviam para pagar honorários de réus da Lava Jato. Então o cara nos rouba, saqueia as nossas empresas estatais, os fundos de pensão, manda o dinheiro do BNDES para ditaduras amigas, faz obras lá fora que aqui dentro nos fazem falta, contrata médicos estrangeiros pagando uma esmola, mas mandando uma dinheirama para o ditador do país de onde eles vêm, faz tudo irregular. Aí pega o dinheiro do fundo eleitoral, compra artigos de luxo, paga viagens, diz que está gastando com eleição, mas reforma imóveis e ainda paga os honorários de réus da Lava Jato. Realmente a gente está precisando discutir de novo esse fundo eleitoral. E só lembrando que ele foi recentemente aumentado, o presidente vetou e derrubaram o veto do presidente Bolsonaro. Então, atenção com as lorotas que vão te contar durante a campanha eleitoral. E aí nos Estados Unidos, Ana, como é que funciona? Como é que é o financiamento dos partidos? Já começa pelo fato de que não são 30 e tantas legendas como aqui, né? Não, são 2 partidos principais, né? Tem os outros partidos pequenos, como o Partido Verde, por exemplo, mas a base aí política dos Estados Unidos é o Partido Democrata, o Partido Republicano, e nada disso aí de fundo partidário, nada dessas ferramentas que o Congresso arruma aí para arrancar dinheiro do contribuinte, dinheiro suado, né, dos nossos impostos e colocar aí nesses itens de luxo, reforma, avião. E isso aí que a Cris trouxe é um absurdo, né? Nós estamos pagando os advogados dos réus da Lava Jato. Isso é tão grave. E aí cabe aqui mais uma coisa para a gente tentar colocar no nosso radar. A gente discute tantas reformas, né? Passamos uma reforma importante, nada popular, mas uma reforma importante, a reforma da Previdência, e aí temos a reforma administrativa, temos a reforma tributária, mas eu acredito, Vitor, que nós precisamos discutir a reforma política, né? Por que não candidaturas independentes? Aquelas pessoas que querem ingressar na política sem ter um interesse no partido, sem ter um interesse no fundo partidário, as pessoas que querem fazer uma diferença na vida da sua sociedade, da sua comunidade, do Brasil, do Congresso, e que não precisam aí de nenhuma legenda partidária, acreditam, por exemplo, na força das redes sociais hoje. Nós tivemos como prova, né, a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018,
Foi uma eleição que ele não gastou praticamente nada, usou aí a força das redes sociais, da comunicação informal entre as pessoas, e por que não podemos ter candidaturas independentes que queiram entrar na vida política com uma razão apenas, de ajudar a nossa política e não de serem ajudados pela nossa política, que é o que mais temos visto, né? Então, acho que para as próximas eleições, a gente tem que começar a perguntar, e aí eu entro naquela discussão que o Fiuza sempre traz aqui, de direita, de esquerda, que embora eu concorde com essas conotações, eu acho que aí olhando para frente, não tem que perguntar se é de direita, se é de esquerda, de que partido, tem que perguntar as políticas que aquele candidato defende. O que o senhor defende? O senhor defende o fundo partidário? O senhor defende a PEC da Bengala, do foro privilegiado ou a PEC da segunda instância? As ações que aquele candidato pode interferir e derrubar ou elevar dentro do Congresso. A gente tem que começar a pensar também numa reforma política, porque aí muita gente não vai ter essa bengala aí, né, essas muletas que, na verdade, são muletas sustentadas com o nosso dinheiro.